Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e hoje vamos fechar essa terceira parte da nossa aula sobre astronomia, onde vamos abordar o assunto sobre galáxias e buraco negro. Galáxias são enormes conjuntos de estrelas, gases, poeiras, planetas e outros constituintes reunidos pela gravidade. Elas são estruturas dinâmicas em constante transformação. No século XVIII, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, usava a expressão universo ilha para designar muitos objetos de aspecto nebuloso no céu. No início do século XX, o debate entre os cientistas era intenso, até que os telescópios evoluíram e as concepções também. A classificação mais conhecida para as galáxias leva em conta a sua forma e foi criada por Edwin Hubble no início do século passado. Em linhas gerais, ele reuniu em grandes grupos de acordo com seus formatos, subdivisões, espirais e irregulares. Vamos usar a imagem de um aspiral típico para ter referência do que vem ser uma galáxia dessa categoria. Nós temos o bojo, que é uma região em torno do núcleo da galáxia e concentra grande quantidade de matéria e energia. No plano médio da galáxia, nos braços da espiral e o bojo, prevalecem a formação das estrelas e as estrelas jovens. No halo da galáxia, ou seja, deste volume esférico, estão as estrelas mais velhas reunidas, do que chamamos de aglomerados globulares, ou seja, como seus formatos indicam. A Via Láctea, que é uma espiral barrada, tem exemplos interessantes de aglomerados desse tipo, como o M13 da constelação de Hércules e o Ômega de Centauro na constelação do Centauro. Os aglomerados abertos são os mais comuns nos braços e no plano médio da nossa galáxia. Os destaques entre os aglomerados abertos da Via Láctea são o M6 e o M7 da constelação do Escorpião e a caixinha de joias, que fica aqui pertinho do Cruzeiro do Sul. Conseguimos enxergar algumas galáxias a olho nu. É o caso da grande e da pequena nuvem de Magalhães e Andrômeda. A galáxia de Andrômeda, a Via Láctea, e mais cerca de 30 galáxias formam o grupo local de galáxias. Esse grupo faz parte de um grande aglomerado de galáxias. E, segundo os cosmólogos, o universo conta com grandes estruturas desse tipo. E se você olhar para um céu noturno em um local sem poluição luminosa, podemos ver uma boa parte da nossa galáxia, ou seja, a chamada Via Láctea, que corresponde a uma mancha clara, uma faixa leitosa irregular que atravessa todo o céu. Essa é a Via Láctea. Muitas culturas possuem seus próprios mitos sobre a Via Láctea. Um dos mais comuns e conhecidos vem da Grécia Antiga e diz que a Via Láctea nasceu do leite esguinchado no céu pela deusa Hera, acordado pelo susto de amamentar Hércules, ainda bebê. O nome Via Láctea é latino e significa literalmente caminho do leite. Para entender a Via Láctea que vemos no céu, comparada com a Via Láctea, a nossa galáxia, imagine que estamos a 200 mil anos-luz de distância. Daqui enxergamos um bojo na galáxia e a direção do seu núcleo, onde nós consideramos que existe um super buraco negro. Vemos a estrutura das barras que sai em duas direções opostas. A partir do seu centro, nós vemos os braços espirais saindo dessas barras. Toda a galáxia está girando de maneira diferencial. Em outras palavras, a galáxia não é rígida e, por isso,
Cada estrela é como um carro em uma pista. O Sol, por exemplo, gira em torno do centro galáctico a uma velocidade de 828 mil quilômetros por hora e demora a completar uma rotação galáctea de 230 milhões de anos. Isso significa que a última vez que o Sol passou em um ponto da sua órbita da galáxia, os dinossauros estavam passeando na Terra. Então, é extremamente distante. Tudo bem? Então, pessoal, agora vamos falar das estrelas e constelações, que são corpos celestes que brilham no espaço, onde se formam as regiões com grande quantidade de gases e poeira. No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gases. À medida que o gás se condensa nesses aglomerados, a temperatura e a pressão vão subindo até um ponto que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio com grande liberação de energia. Esse processo é chamado de fusão termonuclear, e é ele que define uma estrela. Como a gravidade faz as estrelas se contraírem para que ela não entre em colapso, o processo de fusão deve continuar gerando energia e fazendo a pressão contra a gravidade. É esse cabo de guerra entre essas duas forças que mantém o astro estável. A nossa estrela, o Sol, é uma grande bola de gás incandescente e é o equilíbrio entre a expansão do gás do seu centro e a ação gravitacional. Uma estrela como essa leva milhões de anos para amadurecer e o seu tempo de vida é aproximadamente 10 bilhões de anos. Desse modo, dizemos que o Sol é uma estrela de meia-idade, pois já existe 4,5 bilhões de anos. No início da vida, a maioria das estrelas apresentam um disco de gás e uma poeira ao seu redor. Quando esses gases começam a se contrair e girar para formar uma estrela, ela se achata em um plano. Com o passar do tempo, o material desse disco é expelido, mas parte dele, planetas, podem se formar ao redor dessa estrela. Na região onde hoje existe o sistema solar, havia anteriormente uma nebulosa gigante, que ao colapsar deu origem ao Sol e posteriormente ao conjunto de planetas que o acompanham. Dizemos que quando uma estrela está morrendo, é quando o hidrogênio que o alimenta nas reações nucleares no seu interior começa a se esgotar. Sem o foco nuclear para sustentá-la, o seu gás começa a esfriar e a pressão vai caindo. O resultado é que no seu interior não vai mais aguentar o peso das camadas externas e o colapso final começará. Nesse estágio, a contração da estrela é tão forte que os átomos de hélio são exprimidos até um ponto em que se fundem. Em resposta à sua superfície, volta a se expandir e o aço começa a inchar, chegando a ter 100 vezes o seu tamanho original. É a partir deste momento que passamos a nos referir esse corpo como uma estrela gigante vermelha. Em 4 ou 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se expandir e virar uma estrela desse tipo. E essa expansão pode ser de milhões de quilômetros e será grande o suficiente para engolir os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Depois deste estágio, a gigante vermelha finalmente se rende à força gravitacional. As suas camadas mais externas se dissipam, deixando para trás apenas o núcleo bem encolhido. A contração continua e só para quando a estrela estiver muito pequena e densa, passando a se chamar de anã branca. Ao longo de bilhões de anos, o que se restou do astro gradualmente
esfria, o seu brilho diminui até que se torne praticamente invisível. E o que é ainda mais interessante é que quando estrelas 8 vezes mais pesadas que o nosso Sol esgotam seu combustível nuclear, elas explodem de forma supernovas enormes. Algumas até originam buracos negros de tão maciças que elas são. Agora, vamos passar para buracos negros, né? É uma região do espaço que possui uma quantidade tão grande de massa concentrada que nada consegue escapar da atração dessa força de gravidade. E quando eu digo nada, é nada mesmo, meus jovens. Ou seja, nem a luz consegue escapar. A melhor teoria para explicar esse tipo de fenômeno continua sendo a teoria geral da relatividade criada por Albert Einstein. A massa de grande valor produz uma deformação no espaço-tempo. Vamos entender isso melhor. Imagine uma superfície com uma rede esticada sobre ela. Colocamos uma bola pesada em seu centro. Perceba que ela provoca uma deformação sobre essa rede. Vamos colocar outra bolinha passando rapidamente a distância. Então, ela fará essa trajetória um pouco encurvada. Se fizer uma segunda trajetória mais próximo, mudará a direção do seu movimento da trajetória resultante. E isso será fortemente ligado à ação da bola maior, ou seja, mais pesada. Há uma situação que, se eu colocar a bolinha mais próximo ainda, em que ela vai espiralizando em seu movimento e depois ela cai na deformação. É um evento como esse que se imagina que acontece no buraco negro, com relação à massa e suas proximidades. Mas o que vale para a bolinha, vale também para a luz. Ela é obrigatória a seguir a trajetória da luz no espaço-tempo. A matéria do objeto que aproxima de buracos negros tende a ser sugados para eles e passam a emitir radiações à medida que vai sendo acelerados. É assim o funcionamento de um buraco negro, ok? Então, pessoal, o que nós aprendemos nessa série de astronomia? A evolução estelar revela que nada dura para sempre, até as estrelas morrem. Apenas o caminho do conhecimento e da ciência é que permite que a raça humana sobreviva. Então, eu deixo um grande abraço e até a próxima aula. E lembrando, isso é física.